Alô, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder dar um alô aqui pra mim. Oi, Marte, tudo bom? Consegue me ouvir bem? A Aline tá por aí também. Galera chegando. Porque eu vi aqui o Marte tá conseguindo me ouvir, a Paola também. A Pati Londero. Pati, que alegria te ver aqui. Oi, Aline. O Jean já tá por aí, será? Nosso convidado super especial. Galera, eu acabei optando por um lugar aqui mais cool e mais dinâmico. Só eu tô em dúvida se não tá muito barulho aí pra vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Oi, Pati. Adorei te ver aqui. O Renê. O Mauro. A galera chegando aí. Que coisa boa. Pra gente falar de um tema super mega atual e que, sem dúvida nenhuma, muito mais do que sermos melhores profissionais, é um tema que nos ajuda a ser melhores seres humanos, né? A Fabi. Logo, logo, o nosso convidado, o Jean, deve estar por aqui também. Deixa eu só verificar aqui se o Jean já não tá aqui. Deixa eu ver se eu chamo o Jean aqui. Chamando aqui para entrar ao vivo comigo. Oiê, Oi, Jean, tudo bom? tudo Seja bem, bem? seja Um pouquinho de bem-vindo, que alegria imensa te ter aqui com a gente. capaz, Diz uma peraí, coisa, gente. Jean, tu consegue me ouvir bem ou tem muito barulho aqui no meu background? Oi, oi, oi. Tá trancando, não sei se é a minha ou se é a Tá tua ali. trancando a imagem para você? E o áudio? É, não, é as duas coisas. Agora eu não Agora sei, foi? acho que tá bom. Foi. Uhum. Ótimo, excelente. Ai, gente, tô vendo um monte de gente Ai, conhecida coisa entrando na, boa, na live, que né? legal. É minha primeira live. É a minha primeira live, gente. Tô bem assim como. Ai, que vergonha. Jean, deixa eu fazer uma coisa aqui para eu te ouvir melhor. Só um pouquinho. Uhum. Fazer um... Eu acho que com fone é É, sempre melhor. Não sei se a galera que tá aí pode dizer se tá ótimo. Você escutando consegue bem ouvir ou tanto eu não. quanto você, né? É, isso. Não sei se a galera que tá aí na live pode confirmar se tá bom o áudio ou não. Hum, Bom, não sei. Aline, consegue nos dar um retorno? Como é que tá o áudio aí, tanto meu quanto do Jean? Ah, Manu tá dizendo que dá para ouvir sim. Show de bola, tá ótimo, Ó, excelente. ótimo. Valeu. Olha. Oi, Glau. Ah, o meu áudio tá um pouco baixo, então vou falar mais alto agora. Pode deixar que eu falo bem alto. Fala aí, Jean, vê se a galera nos dá um ok, se melhorou. Será que se eu tirar o fone, para aí, gente? Ah, agora vamos no microfone do próprio celular mesmo, e é isso aí. Foi? Vamos lá. Quem não estava escutando o Jean muito bem, consegue escutar melhor agora? A ideia é que o áudio aqui não seja uma barreira, né, Jean, para a gente bater um papo com essa galera aqui sobre um Não, tema que é altamente relevante não nas seja. nossas vidas, né? Exatamente. Agora Agora sim, ó. foi, Responderam agora que foi. tá de boas. E o meu Então também, eu tô preocupada que eu resolvi aqui vir para um lugar mais cool, Jean, e acabou que a galera aumentou o volume aqui bem mais do que é o costume, né?
A minha imagem tá Você travando, sabe Aline. que eu, E agora foi? pra mim tá Show. tranquilaça a tua Acho imagem. que vamos lá. Qualquer imprevisto a gente para e resolve, né, Jean? Então vamos lá. Isso aí. Bora. Bom, de novo, né? Aí, super obrigada, Jean, pelo convite de bater esse papo conosco aqui da NMU sobre um tema que eu particularmente acho que muito mais do que algo que os espaços de trabalho estão cada vez mais exigindo de nós um olhar mais ampliado e diferente. Eu entendo que é uma temática que ela vem para nos fazer evoluir como ser humano. E acho que na medida em que a gente vai tomando consciência e evoluindo nessa temática, a gente tem a oportunidade de construir um mundo melhor. Um mundo onde, de fato, existe espaço para todos serem quem de fato eles são e dar a sua melhor contribuição, né? Sem ter medo de dizer o que pensa, o que está vendo, e a partir disso, né, escutar as outras perspectivas e construir algo que, como a gente brinca, né? O desafio da diversidade, eu acho que é fazer de 1 mais 1 muito mais do que 2, né? Porque é quando a gente se transforma Concordo. reciprocamente e passa a enxergar as coisas numa outra perspectiva. Então, super obrigada, né? Eu sei do quanto que você tem aí olhado para esse tema e se desafiado a contribuir, né? Para que todos que convivem com você não só se desenvolvam, quanto ocupem, né? Passem a assumir isso como uma causa sua para que a gente faça esse movimento de aos poucos ir sensibilizando a todos com quem a gente convive para que juntos a gente construa esse mundo melhor, que eu acho que tá aí, é rico e a gente só tem a aprender com ele, né? Então vamos lá. Acho que, Jean, vou combinar contigo aqui que a gente vai fazer um bate-bola, pode ser? Marília Gabriela, Show de vamos bola. lá. Eu acho que a primeira questão, assim, né, para a gente abrir aqui o nosso debate é quando a gente fala de diversidade, Jean, do que exatamente nós estamos falando, né? Para garantir que a gente está todos aqui numa mesma base de entendimento. Segundo o Jean, né, aqui eu acho que também uma coisa que eu acho legal de eu e tu, a gente conversando, Aline, é da gente ter Ó, essa informalidade também, né? Se a galera quiser show, dados também, pode jogar chat, de alguma maneira a show. gente vai conseguindo ler, né? Os nossos alunos também vão lendo, mas eu acho que a gente pode trazer essa certa informalidade que eu acho que é super legal. Uma coisa que eu só quero colocar é que eu tô vendo vários amigos meus aqui do México e de outros países que não falam. Perdão, queridos, pero hoy va a ser em português, ok? Faltou a nossa dublagem aqui ao vivo, Jean. É, Na faltou, próxima, né? faltou. Infelizmente está inclusivo. Olha só, Viu? infelizmente não está tão inclusivo, mas aí, por enquanto está. Baita Mas sacada. vamos lá. Chegamos lá. Exato. Bueno, eu acho que diversidade é o conceito para mim de diversidade é essa quantidade de diferenças, né? Mas porque tem algumas coisas assim que, ai, não, a gente tem que tratar todo mundo igual. Não, a gente não tem que tratar todo mundo igual, né? Porque ninguém é igual. Nenhuma pessoa é igual a outra. E, obviamente, a gente também tem que tratar, entender que não só as características físicas, mas também características que não necessariamente são visíveis, elas também fazem parte de uma diversidade, do grupo de diferenças que a gente tem. E aí, eu acho que, de repente, até no desenvolver desse nosso bate-papo aqui, Aline, a gente vai percebendo que são essas diferenças que vão construir, principalmente aí trazendo puxando a brasa para o meu assado da empresa, da corporação e essas coisas todas, nesse ambiente são essas diferenças que fazem essas diferenças que fazem a diferença, mas que trazem essa liberdade e esse ambiente seguro, e aí depois a gente vai até falar da inclusão, né? Mas fazendo com que esse ambiente seguro para que eu já possa produzir,
porque esse é um dos meus grandes trabalhos aí, né? Mas, enfim, fazer essa... inclusive, trazer um pouco de... Um pouco não, muito, da inovação. E a gente está falando só de inovação em tecnologia, a gente está falando de inovação de processos, inovação de produtos, novos serviços e um montão de coisas, né? Enfim. Mas, enfim, diversidade para mim é esse grande conjunto, essa grande população onde a gente consegue ter representações de O olhar diferenças. para diferenças que, por vezes, formam subgrupos que compartilham das mesmas questões. Sejam elas características, sejam elas questões que vêm da história, sejam elas Estado. Que hoje eu sou uma mãe, né? Tenho o desafio de empreender e de maternar, né? Cuidar de 2 filhos. Bom, daqui a pouco os meus filhos crescem e eu vou fazer parte, vou trazer características que possam compor outros grupos. É disso que a gente está falando, né? Eu acho super importante, assim, como aqui nessa nossa largada, a gente trazer um pouquinho, assim, mesmo que sucintamente, quem é o Jean, quem é a Aline e de onde a gente fala quando a gente fala sobre esse tema. Você começa? Você como nosso convidado. Tá bom, vamos lá. Eu começo. Tá. Eu sou o Jean, eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje eu moro na cidade de México. Na verdade, não, perdão, porque depois as pessoas, os meus, eu vi que tem alguns amigos assim da época do colégio aqui. Na verdade, eu não sou de Santa Maria, eu sou do Camobi, né? Então, isso faz uma grande diferença. Mas, enfim, eu estudei administração na UFSM, fiz uma pós-graduação em negócios internacionais, aprendi aí uns outros idiomas para poder me virar no mundo. Também fiz uma pós-graduação em desenho estratégico, focado em produto e serviço. E depois eu também, agora, logo eu estou começando um novo curso, um certificado no MIT sobre Show de bola. Então, Jack, como é que eu vim parar em diversidade e inclusão, né? Por isso eu falo isso com muito, como é que eu posso, com muito cuidado e com muita sensibilidade no que eu falo, porque num primeiro momento as pessoas vão dizer assim, por que esse cara branco, né, tá falando sobre diversidade e inclusão? Um homem cis branco. Já começa assim, o cara já sobe na cadeia de preferências e de privilégios na sociedade. Eu sou gay, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Desde 2012, a gente começou a trabalhar o tema de diversidade e inclusão dentro da empresa, criando o grupo Pride, dentro do escritório da empresa que eu trabalhava aí no Brasil. A partir daí, foi nesse momento que eu comecei a pensar, assim, eu e essas outras pessoas que estavam ali nesses primeiros passos do Pride, eu me dei conta que eu tinha uma função, justamente por esses 3 grandes privilégios que eu trago. Então eu pensei assim, beleza, eu acho que está na hora de começar a compartilhar esses privilégios e esse vai ser o meu primeiro passo. Vamos fazer isso oficialmente, vamos criar esse grupo e vamos fazer isso funcionar. Então, os meus primeiros passos em diversidade e inclusão começaram por entender quem eu sou. Dentro da em um monte de outros lugares, isso não era dentro da própria UFSM, isso não era lá no início dos anos 2000, isso não era um assunto que se falava, bem pelo contrário. Então sempre foi uma situação assim, será que eu saio, será que eu não saio? Depois eu acabei fazendo parte de uma organização de estudantes e tal, e assim, só faltava a gente levantar a bandeira, só que a gente não levantava a bandeira, sabe? E aí sabe quando aquela bola de neve assim vai, até que eu achei o lugar e o momento, sabe? E acho que também é uma situação bem interessante assim de qual é o teu momento, qual é o teu lugar para tu fazer essa tua saída do armário, seja de qual armário tu tá saindo. Também isso é um ponto que eu acho bastante massa, assim. Bom, de qualquer forma, é daí que eu cheguei em diversidade e inclusão, assim, e começando por aonde eu me incluo nessas minorias
pela tua história assim. pessoal e aí depois olhando para os contextos de trabalho e o teu desafio hoje como líder, né, Gian? Super bacana. Você sabe que, no meu caso, né, foi dentro da organização que eu trabalhava, onde essa temática também começou a ser trabalhada de uma maneira bastante intensa. E logo, né, nas primeiras formações que a gente começou a fazer, né, quando a gente fala de diversidade, não tem como a gente não falar de vieses inconscientes, né? E aqui eu acho que a gente traz aí um primeiro tópico, assim, para quem está nos escutando, que é super importante, que é, mas afinal de contas, o que são esses tais de vieses inconscientes, né? Nada mais são do que verdades que nós internalizamos ao longo da nossa vida simplesmente pela realidade que a gente está acostumado a ver à nossa volta. E aí foi quando, então, nesses primeiros trabalhos que a gente realizou na organização, como uma forma de a gente entender, né, mais amplamente do que se trata, quais são os grandes desafios, e olhando para esses vieses inconscientes, né, que na verdade é algo que quanto mais a gente conversa e fala com as pessoas sobre diversidade, mais a gente tem a oportunidade de trazer essas verdades que a gente internaliza para nossa consciência e a gente saber lidar melhor com elas. E foi nessa jornada que eu fui me dando conta o quanto que, obviamente também, né, como uma mulher branca, nascida aí na mesma cidade do Gian, né? Gian, não vou ter como esconder aqui, no mesmo bairro, estudamos na mesma escola, então eu e o Gian temos um reencontro gostoso aqui, né? Assim, depois de tantos anos, para falar de uma temática que nos move, assim, né? Que realmente mexe com a gente. E assim, eu vim de uma família essencialmente italiana, mas que o exemplo que eu tinha dentro de casa, eu lembro que era assim, tinha espaço para todos. Não importa a cultura, não importa a origem, não importa a cor, não importa nada. E aí, quando eu comecei a olhar para essa temática, eu pensei, nossa, como eu sou privilegiada, porque quando a gente fala desse tema, a gente nada mais é do que falar de privilégios. Que coisas eu trago da minha história e tive na minha vida e que me coloca numa condição hoje privilegiada, né? Se eu, e aí tem aqueles grupos minoritários ou que por vezes, né, sofreram por muito tempo e em muitos contextos ainda sofrem algum tipo de preconceito e só por ser negro, ou por ser alto, ou por ser baixo, ou por ser, enfim, o que for, ele pode, né, encontrar algumas dificuldades que não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com como as pessoas que estão neste contexto lidam com essas questões. E aí, para minha surpresa, né, eu fui me dando conta o quanto que, apesar de eu ver muita diversidade ao longo da minha vida, por outro lado, tenho aqueles velhos ditados, né, ou os jargões. E aí eu fui me dando conta quantos ditados desses eu costumava trazer assim, ó, de uma forma muito automática, achando que eu estava simplesmente ajudando a ilustrar uma ideia, alguma coisa, sem olhar para o lado e ver o impacto que eu estava causando em alguém. Tá? Então, são ditados vários, né? Aquela história do o samba do crioulo doido, enfim. Acho que tem vários. Esse é o primeiro que me vem à cabeça, que eu recentemente, né, assim, conduzindo, né, uma capacitação sobre diversidade e inclusão. De repente, eu olho para minha colega e digo, gente, eu vou fazer isso aqui, que senão vai ser o samba do crioulo doido. E eu, opa, né, peraí, o que está saindo do automático? O que eu ainda não trouxe à luz da consciência e que isso ainda está internalizado? Então, acho que é disso que a gente está falando, né? De um tema que cada vez mais vai muito para além de raça, gênero, sexualidade, né, Jean? E acho que é legal a gente trazer alguns exemplos, né, de quais são aí as tendências mais avançadas quando a gente fala de olhar para comunidades de diversidade, né? Eu acho que tu trouxeste um ponto bem relevante e eu acho que isso é uma coisa tão normal e que foge dos muros da empresa, de organizações. Ele tá dentro, às vezes, dos nossos círculos de amigos, né? Tipo, alguém fez uma coisa errada no trânsito. Só pode Exatamente. ser É um mulher. outro ditado super comum. Quando, e eu acho que aí a gente tem uma função social importante, que é não deixar com que isso continue. E
vez, dentro da empresa, além de eu ser esse cara que, né, branco, cis e enfim, né, de privilégios e tal, eu não sofri tantos preconceitos, fora aqueles bullying do colégio, porque eu também, além de tudo, quando eu era criança, eu era gordinho. Então, assim, né, aí a gente já tem característica de uma diversidade física que é pessoas gordas. A gente tem que levar isso em consideração. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu não sofri tantos preconceitos de ser chamado de 1000 coisas na rua, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que isso foi uma questão de muita sorte minha. O que eu quero chegar é, quando a gente escuta essas coisas, eu acho muito, mas muito importante que a gente pergunte, mas por que tinha que ser mulher? Eu não entendi. Então, devolver esse tipo de comentário com uma pergunta, né? Aline, mas por que o samba do crioulo doido? Eu não entendi. Aí a pessoa vai ficar como, ai, perdão, falei mal, né? E aí isso vai desde a linguagem inclusiva. Isso é um ponto que dentro das empresas está se tratando muito sobre que tipo de linguagem. Não falar mais de lista negra, né? Por que tem que ser negra? Né? Ou alguma coisa assim, não, vem pro lado negro da força. Oi, Jaque. Então, essas coisas, não é no lado negro, não é a lista negra. É a lista que tem algumas coisas que talvez ela tenha alguma coisa negativa, mas ela não é negra, ela não tem cor, essa lista, né? E falando sobre essa questão do não sofrer preconceito, uma vez, uma situação engraçada, tragicômica talvez, na empresa, dentro do escritório, assim, eu acho que a gente tinha 1 ano de ter começado a fazer o Pride lá, o Pride, né? Vamos falar bonito. Em 2013, mais ou menos, a pessoa chegou para mim e falou assim, que legal essa coisa do Pride que vocês estão criando, né? Porque agora tá na moda ser gay. E aí eu assim, pois é que eu nasci na moda, sabe? Naquele momento a pessoa não sabia mais onde se enfiar, sabe? Ela gaguejou, ela sofreu, sabe? Então, assim, quando a gente começa a fazer lápis cor da pele, excelente exemplo. E aí eu vou trazer um outro excelente exemplo. Ai, eu adoro quando a galera põe essas coisas assim, porque vai me trazendo coisas. Eu vou lembrando. E eu me lembro de aulas de design estratégico, a gente estava falando sobre produto, criação de produto, e qual é o grupo, como é que a gente vai formar os atores, enfim, né? Não vou dissertar sobre o assunto aqui. Mas a gente falou do Band-Aid. O Band-Aid é pra quem, gente? Sabe? Então, assim, são coisas que... E sabe por que esse tipo de coisa acontece? Porque se vocês forem ler a história do Band-Aid, quem criou foi homens brancos para suas mulheres que se machucavam na cozinha. Então, assim, cadê talvez nem falando em multidisciplinaridade, mas cadê essa diversidade de pessoas dentro das empresas que estão criando produtos, sabe? Ou, por exemplo, assim, eu não vou botar o nome da marca, mas uma vez colocaram em YouTube, em redes sociais, em TV e tudo mais. Olhem como nossa empresa é diversa, não tinha um negro, né? Na propaganda. Então, assim, cara, quem é que tá criando isso? Quem é essa companhia, essa propaganda, ai, já tá até me faltando as palavras. Essa empresa de publicidade que não tá cuidando desses detalhes. E isso é muito importante. Quando a gente tem que pensar em como é que isso vai atingir, inclusive, as palavras que a gente está falando aqui agora, né? Inclusive, se alguém falar algo, se eu falar alguma coisa, coloquem em Ágia, não é assim. Eu acho que esse é o diálogo, sabe? E isso tem que ser natural, sabe? Tem que ser natural. Tem que ser natural eu chegar e falar pra Aline, não é o samba do crioulo doido. Tu fala que vai ser uma bagunça, então. Mas não tem nada a ver com o samba e com a pessoa negra que vai estar sambando.
o que tu vai fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não sei, né? Mas, enfim, existe toda uma criação, né, social sobre isso que a gente, né, ainda está tentando desconstruir. Por isso que falar sobre diversidade e inclusão é tão importante. Falar, conversar. E aqui, cara, eu já escutei tanta gente falando sobre diversidade e inclusão, honestamente. Às vezes, as pessoas vão começar a falar sobre diversidade e inclusão, elas começam a afastar as outras pessoas, porque elas falam assim, ah, porque a gente tem não sei quantos por cento de não sei quantos por cento de não sei o quê, e aí o fulano de tal que escreveu o livro da teoria do não sei das quantas, eu não estou diminuindo isso, não é esse o ponto. Quantas, quantas coisas e artigos e vídeos de pessoas super importantes eu tive que ler para chegar aqui hoje, tá? Mas eu acho que no momento que a gente vai conversar sobre essas coisas, talvez seja importante a gente também entender que a gente está conversando com Perfeito. pessoas diversas. E quando a gente está conversando com pessoas diversas, a gente vai ter a doutora com PhD e a gente vai ter a pessoa que não conseguiu terminar, porque a gente vive na América Latina, gente. A gente tem que pensar nisso também. A gente vai ter a pessoa que não terminou a escola primária, né? E tá tudo bem. Ninguém tem que julgar ninguém porque chegou lá ou não chegou, ou não, ou ficou até ali. De repente, Perfeito. esse era o objetivo da E pessoa. aí eu acho que é isso, né, Jean? Quando a gente fala de falar sobre, é falar, às vezes, disso. Peraí, o que que você falou mesmo? Você tá percebendo o que que você tá trazendo nisso? Porque é dessa forma que a gente vai se ajudando, né? Com que no nosso dia a dia e com as pessoas com quem a gente convive, a gente vai trazendo cada um à luz da consciência aquilo que ele tem internalizado. Se você for ver, simplesmente tem a ver com a realidade que ele enxergava. Ou, no meu caso, ditados que eu nasci ouvindo. Meu pai e minha mãe nunca discriminaram ninguém, muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, tinha essas frases que certamente eles podem, né, certamente, talvez eles tenham magoado, machucado algumas pessoas sem nem se dar conta. E a gente traz isso e simplesmente passa a repetir, né? Agora você falou uma coisa importante, né? Então, assim, quando a gente fala dessa temática, a gente está atento que verdades são essas que eu internalizei, que automatismos são esses que vêm à tona se eu me dar conta. É um ponto, né, Jean? Agora, a outra questão é, mas se eu me deparo com alguém e eu não sei como tratá-lo, eu faço o quê, Jean? Ah, pois é. A minha atitude já aconteceu comigo. Recentemente aconteceu num evento e eu não pude conversar com a pessoa logo depois por um monte de razões. Mas enfim, quando isso acontece, eu tô no curso da Aline, tá? Vamos usar, Aline, desculpa, mas a Perfeito, gente vamos vai ter lá. que usar o teu exemplo. Eu acho que o teu exemplo, porque tu tá ali dando um curso, as pessoas estão te escutando e tudo mais, tu vem trazer um conhecimento bem relevante e tal, e aí a Aline fala uma frase que não deve ser falada. E aí, uma questão, né, que comumente a gente escuta muito. E a gente tava. O que que eu vou fazer nesse caso com a Aline? Aline, na hora do break, eu vou ali com a Aline, na hora de tomar aquele cafezinho, eu falo assim, bah, Aline, que massa esse negócio que tu fez e tal, não sei o quê. Mas a gente não fala samba do crioulo doido, tá? Porque, né, e tal, não sei o quê, explica a situação, olha, isso não é aceito. Ah, aí tem muitas vezes, isso sim eu já escutei 1 milhão de vezes. Tá, mas uma vez podia falar isso. Quantas vezes tu não escutou isso, né? Uma vez podia falar isso, por que que agora não? E eu, assim, na verdade, não é que uma vez podia. Nunca pôde. Uma vez, talvez existisse uma licença poética para isso, eu não sei que expressão usar agora, que as pessoas não questionavam esse tipo de expressão. Mas hoje a gente já tem um entendimento que, além de tudo, esse tipo de expressão, ela fere, né, a pessoa, a, o grupo a qual ela se refere, né? No caso, né, o samba do crioulo doido. A gente está falando tudo isso, daqui a pouco as pessoas vão dizer assim, ah, mas o Gé e a Aline só estão falando disso. Gente, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Um E o exemplo mal que ele exemplo, estabelece uma inclusive. relação de valor entre quem é mais e quem é menos, né, Gil? Ao invés de acolher a todos, né? Ele estabelece uma hierarquia, né? Exatamente. Isso, e aí a gente está falando sobre o que, que é a relação entre minorias, né? O que, que são as minorias. Ah, a gente tem, sei lá,
54, 56% de pessoas negras ou pardas no Brasil, né? Por exemplo, vamos falar da realidade Brasil. Aí você vai falar assim, mas como é que são minoria? Não, é uma minoria, é o grupo, é o grupo que está sendo dominado por um outro grupo, né? Então, historicamente, as pessoas negras e pardas, elas foram, até me dá um negócio falar isso, mas foram dominadas pelos brancos, né? Então, se trata de uma minoria. Então, toda vez que a gente tem essa relação de dominação, a gente tem minoria e maioria, não minoria e maioria, mas enfim, né? A questão do mimimi é um tema bem relevante. Olha, muito interessante esse tema do mimimi, porque é exatamente isso. Assim, eu acho que também tem que entender que não é mimimi e não é querer problematizar tudo. No momento que uma fala, uma atitude ou uma decisão, e aí falando da liderança, ela vai priorizar um grupo em detrimento de outro, eu não vejo onde isso pode ser um mimimi, sabe? E aí aí vem os vieses, né, Aline, que tu tinha comentado, olha só, olha a volta que a gente já deu, né? Mas, enfim, os vieses são exatamente isso, esses conceitos que a gente traz, todos nós temos Outro dia vieses inconscientes. Eu conversava com alguns líderes e eles trazendo essa reflexão, assim, de quem disse que determinadas atividades no ambiente de produção que sempre foram feitos por homens não podem ser feitos por mulheres. Quem disse? Qual a razão? É que precisa de muita força. Mas será que não... Quem disse que a mulher não tem força? Será que não tem outros artifícios que a gente pode lançar mão e que a mulher possa fazer? Esse é um exemplo, né, Gê? Outro exemplo. E aí acho que a gente já avança um pouco para a questão de quais são os desafios hoje da liderança e, ao mesmo tempo, qual é o papel do líder para fazer com que cada vez mais, né, a gente não exclua determinadas pessoas de determinadas oportunidades simplesmente por não se questionar e não estar atento aos seus reais inconscientes, né? Seja o inglês, o idioma, precisa do inglês, mas vai usar o inglês na função do dia a dia mesmo? Ou é só mais um critério que eu vou privilegiar quem teve o privilégio de ter uma formação em inglês cedo e domina o idioma, mas que para a atividade não é necessário, por exemplo, né? Mas antes da gente avançar para essa questão e te ouvir um pouco aí de quais são os desafios que tu tem enfrentado como líder, né? E o que principalmente tu tens feito para criar um ambiente mais inclusivo e igualitário para todos, eu queria chamar a atenção para essa questão que a gente falava do precisamos falar mais, precisamos conversar. Conversar sobre a temática, conversar sempre que a gente ouve alguma coisa, né? A gente precisa afinar, né? A gente precisa desenvolver, ampliar o nosso olhar e desenvolver a nossa audição para a gente escutar essas coisas que trazem uma mensagem junto e que pode, sim, estar ferindo alguém ou tirando alguém, né, de algum contexto. Mas uma outra questão nesse sentido, que eu achei bem interessante, outro dia, conversando com alguém, ela me disse, encontrei uma pessoa com uma deficiência física, né, e a pessoa, ela usava bengala e se locomovia com muito esforço. E aí o primeiro sentimento da pessoa é, vou lá chamar um transporte que possa carregar essa pessoa. Né? E aí a grande pergunta isso é correto? O que a gente deve fazer? E aí eu queria enfatizar, né? O que a gente deve fazer, na dúvida, se a gente não sabe de que forma tratar a pessoa, é perguntar para ela como que ela gostaria de ser tratada. Se tem algo que você poderia fazer por ela ou se está tudo ok. E nesse caso específico, a pessoa olhou para ela e disse assim, não, mas eu pego o ônibus todo dia, eu caminho não sei quanto para sair da minha casa e chegar aqui. Por que agora eu vou precisar de um transporte para atravessar a fábrica? Né? Então, é aquelas coisas que isso nada mais é do que um viés inconsciente que a gente traz, né, sobre... Um pouco de capacitismo então, também, assim, mas enfim. Acho que são tópicos até para uma outra live, muito, né? mas assim, é nesses detalhes e é nessa sutileza
que eu acho que nós precisamos cada vez mais, né? E quando a gente fala do tema de diversidade e inclusão, para mim, é um pouco do que você trouxe, começa com o meu autoconhecimento, começa com a minha autoobservação. O que eu ouço e me estranha, e o que eu ouço e parece normal, mas que se eu prestar atenção, eu vou começar a perceber que tem várias mensagens subliminares. E na medida em que eu começo a desenvolver essa capacidade de autopercepção, eu naturalmente passo a escutar os outros com uma maior sensibilidade. E daí sobre o que a gente precisa falar, né? Como você mesmo falou, de questionar, e aí a gente ir ampliando essa consciência. Só o fazer isso, a gente já está dando uma enorme contribuição para nós mesmos e para os contextos onde a gente está envolvido, né? Mas vamos falar um pouquinho, Jean, de o papel do líder, os desafios e dentro dos ambientes de trabalho, né? O que você me diz, assim, que desafios você tem enfrentado? Eu acho que a empresa, antes do líder, tem vários desafios. Tá? Principalmente, a gente vê muitas empresas assim, não, a gente tem que trazer mais mulheres para cargos de liderança. A gente tem que trazer mais pessoas com deficiência para dentro da empresa. A gente tem que trazer pessoas trans para dentro das empresas. A gente tem que trazer pessoas negras para dentro das empresas. Beleza. A gente traz todo mundo para dentro da empresa. A gente criar cotas, que seja, enfim. Mas eu não vou ir para essa seara. O meu ponto é, o que a gente faz quando a gente tem essa diversidade dentro da empresa? Como é que eu vou trazer uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, para dentro da empresa? Eu não tenho tátil. Eu não tenho um computador adaptado, né? Eu não tenho as pessoas da equipe treinadas para trabalhar com essa pessoa, sabe? Então, assim, o principal desafio da empresa, e aí, obviamente, os líderes acabam representando essa empresa dentro das suas equipes e tudo mais, o principal desafio do líder é tratar essas diferenças, tratar elas, chamar essa galera para dançar junto, né? Não é só convidar para festa. Criar condições, né? Tem que chamar ali para convidá-las para dançar, né, Jean? Tá. Exatamente. E eu acho que esse é o grande desafio hoje, é trazer as pessoas para dentro e fazer com que essas pessoas se sintam num ambiente seguro, psicológico seguro, fisicamente seguro, enfim, né? Fazer esse ambiente seguro. E aí esse é o principal papel da liderança. Porém, para a liderança ter esse entendimento, a gente não pode esperar que todas as pessoas sempre saibam tudo. E é normal. Aqui eu sempre me coloco no papel de aluno e nunca no papel de o cara que sabe, porque eu não sei. É um eterno aprendizado. Mas o papel da liderança também é aprender sobre isso, sabe? E aí, voltando lá para os vieses inconscientes, o papel da liderança também é entender quais são os vieses inconscientes que essa pessoa, que eu já tenho, que a liderança tem. Porque a tomada de decisão no nível da liderança é diária, né? Quase que momentânea. Então, tomar uma decisão, muitas vezes tu leva em consideração, ou se leva em consideração, o que a tua carga cultural. E essa carga cultural nada mais é do que um montão de vieses, né? Um montão desses pontos. Então, criar esse ambiente, trazer essas pessoas, primeiro trazer, segundo, fazer com que as pessoas se sintam seguras. No momento, e aí a gente começa a falar sobre quais são os benefícios disso para a empresa, mas eu acho que antes da empresa, o principal benefício para a pessoa. Porque, cara, se a gente for pensar que no Brasil tem 24, 26% de pessoas com deficiência, a gente vê dentro das nossas empresas 24% da população da empresa com deficiência? Não, nem na empresa que eu trabalho. Mas isso é uma coisa que as empresas elas têm que ter consciência disso e elas têm que trabalhar isso. E trabalhar isso como é que eu vou fazer com que essas pessoas cheguem. Tu comentaste uma coisa bem relevante ali, Aline, que é perguntar para a pessoa.
né? Perguntar para ela como é que tu quer, te ajudo, não sei o quê. Enfim, tu precisa primeiro, né? Sim. É necessário? Senão, não, a pessoa, né? Eu acho que isso também vem muito ao encontro do que a gente faz, do que a gente não trabalha, mas do que a gente quer fazer com as pessoas com autismo, por exemplo, né? A gente, principalmente no ambiente da tecnologia, né, as pessoas com autismo elas tendem a ter uma concentração muito maior, elas podem ser excelentes desenvolvedores, por Uhum. exemplo. Por exemplo, é um exemplo. Mas o ponto é, uma vez eu recebi uma pergunta assim, numa caixa de perguntas anônimas que eu tenho no meu time globalmente. Eu criei essa caixa de perguntas assim, perguntas sobre diversidade e inclusão. Uhum. Aqui tu pode perguntar o que tu quiser. E aí veio, como é que eu pergunto para uma pessoa para saber se ela é autista? E aí eu falei assim, não se pergunta, né? Porque não importa tu saber se a pessoa é ou se a pessoa não é. Se ela tem ou não tem essa condição, né? Vamos falar no português bem dito, bem falado. É mais como qualquer pessoa dentro de uma equipe, o líder tem uma função, e talvez até os colegas de trabalho tenham uma função também, de fazer com que essa pessoa se sinta bem. Então, eu vou perguntar para ela. Galera, a gente vai jantar. Hoje vai ter um jantar da equipe. Só que o que vocês querem? Vocês preferem melhor um ambiente mais agitado, um ambiente mais não sei o que e tal? Aí uma pessoa vai levantar assim: ah, eu não gosto de sair. Tá Beleza? tudo certo. Então a gente vai ter que fazer coisa para juntar todo mundo. De repente a gente vai tomar um café na empresa e tá tudo bem. Mas tem a coisa. Será que, por exemplo, eu não tenho a condição de autista. Mas às vezes eu não gosto de trabalhar em lugares que estão muito barulhentos. E a gente sabe que isso pode ser algumas pessoas que têm essa condição, elas podem não gostar também disso. Então, sabe, é muito. Eu não estou eu não estou simplificando a condição, bem pelo contrário. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa começar a tratar pessoas como pessoas. E aí, pessoas, nesse grande grupo, pessoas têm as suas diversidades, as Suas suas preferências. características, as suas condições, as suas preferências e tudo mais. E aí, por exemplo, se a gente vai para a questão de uma pessoa autista, a gente vai estudar o espectro autista e vai saber como é que a gente vai ter que incluir essa pessoa da melhor maneira possível para que ela se sinta segura, ela possa trabalhar bem, ela possa... E, assim, a Uhum. sociedade, infelizmente, exclui, né? O sistema exclui. Pelo menos dentro dos muros da empresa, essa pessoa não vai se Gia, sentir você mal. como líder, tu já te deparou com alguma situação onde você entende que você tentou criar esse espaço, né? Mas que por alguma razão alguém do teu time não estava se sentindo à vontade? O que fazer nesses casos? Eu acho que essa é a pergunta, Sim, né? eu acho que tem, e são várias situações que isso acontece, porque a gente julga que o que a gente está fazendo vai, né, ajudar ou vai, né, enfim. E eu acho que esse é o jogo também de aprender fazendo. Não sei, criar a pandemia também fez com que muitas pessoas desenvolvessem o costume ou até a cultura de trabalhar mais sozinho, aqui em casa, por exemplo, e tal. Hoje eu não estou no escritório, então muitas pessoas já não querem mais ir para o escritório. Então, pegar e forçar isso talvez seja um problema. A gente está talvez tirando o conforto e a segurança dessa pessoa. E aí a gente vem para a criação de espaços seguros virtuais também. Ou seja, no momento que a gente vai fazer uma reunião, no momento que a gente vai fazer um evento virtual, sabe? Eu tenho reunião com o meu time a cada 15 dias. Essas reuniões eu tenho que tentar fazer elas de uma maneira que as pessoas me escutem bem, que elas possam participar, que, enfim, né? Vou fazer uma reunião. Ah, pessoal, a cada bimestre a gente vai fazer uma reunião no escritório. Cara, eu não.
se não existe uma lei maior, eu não vou forçar ninguém a fazer isso, sabe? Mas porque talvez essa pessoa se sinta melhor É na casa cada um dela. do seu jeito Tá e no tudo seu bem. tempo dando a sua melhor contribuição, né, Gê? Você tocou num tema que é bem interessante e que se tem falado cada vez mais, né? Que são os famosos ambientes psicologicamente seguros, né? O que é isso, na verdade? Nada mais é do que um ambiente, seja ele presencial ou virtual, né? No qual quem está ali se sente respeitado, acolhido, né? E realmente ele fica muito à vontade para se posicionar do seu jeito e no momento que entender que cabe, e se ele entender que cabe, né? Não tem aquela coisa de agora todos vão falar, né? Vamos lá, fulano, 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 né? Bom, óbvio que existem aí nada mais do que algumas técnicas para a gente estimular que todo mundo vá, mas a gente tem que cuidar que mesmo no lançar mão disso, a gente não está não sendo inclusivo, está inibindo ou provocando uma situação de constrangimento para alguém, não. Exatamente. Nem, eu não tenho muito o que acrescentar, só o que acrescentar que a criação desses ambientes, até parece que a gente vai criar uma sala, né? Ótimo. Não, aquela Vai sala lá. ali, ó, Super bom. aquela ali é o puro, tá? Não é isso. É a empresa, né? É a organização toda. E o ambiente seguro, de novo, é o virtual também. Tipo, daqui a pouco eu tô mandando uma mensagem, eu tô usando uma linguagem completamente inadequada, tanto para o ambiente profissional quanto para qualquer coisa. Eu recebi uma vez, né, logo que eu cheguei aqui no México, resolvendo um problema de um cliente, a pessoa mandou falar em inglês com ela. E aí eu percebi que aí eu tinha uma coisa ali errada. Aí eu terminei, eu escrevi tudo em inglês e depois eu não discuti, porque eu também não vou fazer isso. Eu não discuti, eu terminei de escrever, escrevi tudo em inglês, era um chat com várias pessoas, assim. E aí a pessoa assim, ai, já tá, ninguém tá te entendendo. Tu pode falar inglês? Eu assim, tá bom. Aí continuei em inglês, beleza. Saí do espanhol, fui pro inglês. Peguei esse chat, fiz um print dele e mandei para uma pessoa da minha confiança. O que eu escrevi aqui em espanhol tá ruim? Eu perguntei, porque na verdade eu tô chegando aqui, eu também tô aprendendo, né? Não, tá tudo bem, assim, tá bem entendível o que tu tá, né, compreensível, perdão, o que tu tá escrevendo. E aí eu assim, entendi, tá bom. Então, assim, tem essas pequenas situações, assim, e aí se a gente vai para um ambiente, numa empresa que tá localizada em vários países e tal, você escolhe, por exemplo, o inglês como uma linguagem única, né, para todo mundo se entender. Cara, se a galera vai começar a falar porque eu falo inglês com meu sotaque brasileiro, cara, desculpa, né? Mas aí eu acho que, assim, não. Então, inclusive aí a gente já tá falando da diversidade cultural, né? É que a gente faz para que todas as culturas, né, trabalhem bem juntas, né? E aí a gente vai, e na diversidade cultural a gente também tem diversidade religiosa, a gente vai para países, eu tenho colegas no Oriente Médio e Ásia, principalmente, onde a gente tem as religiões muito, muito fortes, não que nas Américas e na Europa a gente não tenha isso. Há inclusive um pedaço do continente africano, mas o que eu quero dizer é que a gente também tem que lidar com isso, né? Por mais que eu já não seja religioso, eu tenho colegas que são extremamente religiosos, né? Enfim, então a linguagem, a gente vai mandar um e-mail de final de ano para a equipe. Cara, tem que revisar isso. Será que eu mando Merry Christmas, Feliz Natal para as pessoas? E aí eu tenho pessoas da minha equipe que são judeus, por exemplo, ou que são, sei lá, enfim, né? Vamos. Já tá até me faltando as palavras, mas eu já recebi várias coisas disso. E sabe qual é o outro ponto da diversidade cultural que as pessoas não se dão conta? Agora, eu morando no México, eu tô no hemisfério norte. Então, aqui, em teoria, eu tô no finalzinho do inverno. Vocês estão no finalzinho do verão. Quantos e-mails a gente recebe assim? Gente, então essa estratégia a gente vai fazer depois do final do verão. Uma vez eu respondi
verão pra quem? Aham. Aí era uma coisa, assim, bem alta. E aí a pessoa veio pedir desculpa. Ai, perdão, a gente tem que colocar datas e não estações do ano. Mas, assim, isso foi uma vez só. E essa pessoa não escreveu mais assim, mas a gente continua recebendo essas coisas. Então, assim, agora eu tô numa posição privilegiada, né? Porque quando escrevem no final do verão, eu entendo. Mas acho que é isso, né? É das sutilezas que a gente está falando, que é só quando a gente se volta o olhar para essa questão e começa a prestar atenção que a gente vê o quão presente ela está no nosso dia a dia. E não tem uma, né? Às vezes algumas pessoas dizem, mas eu não, na minha empresa esse tema não se fala. Esse tema está na nossa vida e em todos os espaços, né? Cabe a nós entender que papel a gente tem nessa jornada e que benefícios isso vai trazer muito para além dos muros da empresa, né? Agora, já conta assim, que tipo de ações, né, você como líder tem feito para conseguir aí, enfim, né, contribuir com o teu time, a tua organização, para que as pessoas possam evoluir cada vez mais nessa temática? É, aí eu vou falar do Jean, não da minha função que paga o meu salário, basicamente, mas eu vou falar da minha função que a minha executiva, ela chegou e falou assim, eu quero que tu seja o cara de diversidade e inclusão da equipe global. Eu falei assim, beleza, vamos lá. Então, a partir daí, eu sempre tive muito claro, e aí desde quando a gente trabalhou a criação do Pride lá em 2012, sempre tive muito claro que uma das grandes estratégias de diversidade e inclusão é trabalhar a educação, é trabalhar entendimento, é trabalhar, fazer com que as pessoas entendam o que é essa diversidade, por que é importante a inclusão. Então, esse primeiro ponto para mim de educação, de sensibilização, ele vai muito mais além, por exemplo, da criação de não só, né? Eu não estou falando disso. Daqui a pouco as pessoas vão entender assim, eu já disse que não é para criar grupos de afinidade, ou né, os grupos de Comunidades. as comunidades, isso, obrigado. Mas não é isso. Também trazer essa sensibilização para dentro da liderança. A liderança tem que estar engajada com isso, fazer a liderança engajar. Então, primeiro, eu tenho duas grandes vertentes assim estratégicas que eu coloquei para minha executiva lá quando ela me pediu para ter essa função. Fazer a sensibilização da liderança e fazer a sensibilização da não liderança. Então, trazer, principalmente sobre vieses inconscientes, principalmente isso é para todos, né? E aí, obviamente, né, trazer as pessoas para convidar as pessoas para participar dos grupos, né? Mulheres no ambiente de TI. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um grupo bastante forte de latinos nos Estados Unidos, sabe? Então, porque, né, historicamente é um grupo bastante minorizado lá. Mas, enfim, esse tipo de assunto a gente vai trazendo, assim, vamos trabalhar autismo. Não trabalhar apenas só em datas, né? Porque agora teve o 8 de março, vamos fazer o 8 de março. Inclusive, eu nem pude trabalhar ainda o 8 de março dentro da minha equipe. A gente vai trabalhar agora em abril a questão de inclusão de mulheres. Mas trazer esses assuntos, fazer essa sensibilização e ter uma cadência, Aline. É a mesma coisa assim que quem está querendo criar uma rede social e ter um perfil legal assim numa rede social. Se não tiver publicação, se não tiver o conteúdo, essas coisas assim, não vai gerar o engajamento que se quer. É a mesma coisa dentro da equipe. A gente tem que... Então, cara, convidei umas pessoas para trabalhar comigo, porque uma andorinha só não faz verão, né, gente? Ó, essa é uma expressão que pode usar, viu? Essa é uma expressão, não Ela é né? Enfim, exatamente. Então, assim, fazer essas atividades constantes, trazer conhecimento, e a gente não só falar em, vamos fazer uma sessão. Não é só fazer uma sessão. De repente, criar um treinamento. Ou de repente, chamar a Aline para falar dentro do meu time, sabe? Não é só... A gente também tem que usar um pouco da criatividade aí para conseguir engajar as pessoas. Porque também, assim, no corre do dia,
muita gente vai deixando, não, Perfeito. depois eu faço isso. E esquece que essa criação desse lugar seguro facilita com que eu, Jean, saia do meu armário e consiga ser muito mais produtivo e consiga eu me desenvolver como eu profissional, independente de onde eu esteja, e esse meu desenvolvimento vai trazer um benefício muito grande Perfeito, para a assim, organização. é a verdade comigo mesmo para depois a verdade com os outros, né? Agora eu estava pensando aqui enquanto tu falavas, né? Assim, sem dúvida, a educação é um pilar super importante, né? De cada vez mais a gente ouvir, não só falarem, né, das coisas que acontecem no dia a dia, desenvolver a audição e o olhar para isso, mas ouvir especialistas e ouvir o não que a gente tem, o que, enfim, já existe e é muita coisa, né, sobre essa temática. Mas eu imagino o quanto que tem o desafio também no papel do líder de ajudar a equipe enxergar os impactos disso no dia a dia. Seja na tomada de decisão, seja em como Claro. se dá a discussão, seja quem vai com quem, seja com quem eu busco trocar ideias quando eu tenho, né, estou fazendo alguma coisa e gostaria de ouvir uma outra opinião. Sabes que na minha história, assim, né, de carreira, eu tive, assim, situações onde eu tinha pessoas muito diferentes enquanto modelo mental e funcionamento, assim, muito diferente de mim. Né? Se a gente pegar lá o MBTI, por exemplo, que é uma abordagem que nos ajuda a entender um pouco as polaridades, nós éramos extremos. E eu tinha uma sensação de que... Então, eu tenho lá o perfil de que é na interação e no diálogo que eu vou produzindo conhecimento e vou tendo novas ideias e vou enxergando novas perspectivas. E essa pessoa, ela era o oposto. É no silêncio que ela produz, ela se energiza e ela só compartilha quando realmente ela tem clareza e acha que vai contribuir. Então, assim, a minha sensação era, mas quanto menos a pessoa compartilhava, mais eu compartilhava para ver se ela vinha na contrapartida. E por desconhecer essas diferenças de padrões cognitivos e de funcionamento, quando eu conheci a abordagem do MBTI, eu pude ver, né, que eu estava ali, na verdade, se tratava de uma questão de diversidade, de estilos de funcionamento. Eu pensei, meu Deus, por quanto tempo eu desrespeitei e eu sufoquei essa pessoa. E o sentimento que eu tinha é que ela era egoísta, que ela não queria dividir comigo, e quanto mais eu achava que ela era egoísta, mais eu queria compartilhar para ver se ela trazia, né? E aí mais eu desrespeitava. Então, acho que o que eu quero trazer é a gente enxergar o impacto no dia a dia, de eu estar atento a esses vieses inconscientes ou não, eu acredito que faz toda a diferença e pode despertar e muito o interesse das pessoas para se olhar e olhar para essa temática e naturalmente começar a olhar o mundo e jogar um papel ativo nessa transformação que a gente tem que fazer, né, Gia? Não sei se imagino que você sente muito isso no teu dia a dia e acaba fazendo muito isso, talvez por tão desenvolvido que você está, você nem percebe aí o papel que você já está jogando nesse sentido. E eu acho que isso tem muito, né, de entender o perfil da pessoa, como eu estava falando antes, né? Aí vem o papel da empatia, né, também. Talvez uma característica, um comportamento, né, de ser empático, assim, absolutamente relevante para trabalhar a diversidade e inclusão, mas aí muitas pessoas pensam na empatia, né? Não, é fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Não, fazer para o outro aquilo que o outro quer para Excelente. ele. É isso, né? Então, e aí tem essas questões da onde a gente tem que aprender junto também. Por isso que lá no início, quando a gente começou a conversar, eu nunca me coloco no papel do cara que sabe. Eu sempre me coloco no papel do cara que está aprendendo, do aluno. Porque eu acho que isso faz com que eu cresça nos assuntos que eu tenho que aprender, que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, enfim, né? Seja diversidade e inclusão ou não. Mas também me traz um pouco não sei nem explicar a palavra agora, mas me traz um pouco dessa proximidade com a pessoa. E eu acho que Conexão, essa né? Então, acho que proximidade muito, muito obrigado. A conexão, era essa palavra que eu estava buscando.
a conexão com as pessoas. E o líder tem que se conectar. A gente vai se conectar muitas vezes, não num grupo, a gente vai se conectar em reuniões individuais. A gente vai lá, vai conversar com a pessoa e tal. As pessoas que trabalham comigo já sabem que eu levo as reuniões super informais, assim, por exemplo. Mas, porque a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei como líder na equipe, há 3 anos atrás, cheguei e falei assim, como é que a gente vai trabalhar, eu e tu? Me diz, vamos agora estabelecer as nossas expectativas e vamos ver como é que a gente vai trabalhar. Então, acho que aí vai esse é um papel da liderança em diversidade, inclusão ou não. Esse é um papel da liderança e acaba contribuindo depois para a diversidade e para a inclusão. Mas o ponto é saber como é que a gente quer trabalhar, né? Chegar eu para minha chefe também e chegar para essa pessoa e falar assim, cara, eu gosto de trabalhar assim, eu prefiro não ser interrompido, ou eu adoro quando tu me manda um chat a hora que for, eu vou te responder, sabe? Aprender essas características individuais. O MBTI, o DISC, como é que é o outro que esses dias... Ai, agora tem um outro que eu fiz que eu achei maravilhoso, que a empresa mandou para todos os líderes, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele também, assim, tipo, inclusive, eu consigo colocar um plugin no meu Outlook. E aí, esse plugin, né, eu ligo ele ali, e aí, por exemplo, se eu vou mandar um e-mail para a Aline, o meu plugin já me diz, a Aline é assim, assim, assado, e ela gosta que eu escreva uma dissertação para ela. Não, a Aline gosta que, assim, bullet points, 3 palavras, e tá ótimo, assim, escreveu muito, É já perdeu a interessante isso atenção que da você Aline. traz, né? Porque ele fala muito de... A diversidade nos ajuda nesse sentido também, de como é que eu posso desenvolver uma comunicação mais eficiente, mais assertiva. É conhecendo um pouco de como é que o outro funciona e me adaptando a isso. Se o João é uma pessoa extremamente objetiva e eu vier aqui contar muita história, fiquei sozinha nessa conversa, né? Então é simples como isso, né? E que Porque já pegou o celular e já tá mandando você WhatsApp pra sabe que alguém te ali, né? ouvindo falar sobre isso, assim, eu lembrei muito de um livro que eu li recentemente, eu gostei muito, não sei se você já teve a oportunidade de ler, que é o Pense de Novo, do Adam Grant. É maravilhoso, e, Ainda inclusive, não. assim, acho que tem várias questões ali que a gente pode conectar aqui com a temática que a gente está falando. Tem um do Adam Grant que eu li. Ai, não vou lembrar o Que nome dele. Vai falando que eu vou me é lembrar. o Thinking Again, em inglês, é esse que eu tô falando. E ele traz muito essa Tá. questão, assim, do quanto que, de modo geral, as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar e de conversar com quem pensa muito diferente dela, né? E aí ele fala que quanto mais nós nos especializamos e sabemos, dominamos um determinado assunto, maior o risco, né? Ele fala de nós nos tornarmos político, advogado, ou não me lembro qual é a outra categoria que ele traz, assim, mas da gente se fechar na nossa verdade. E a partir daí a gente só consegue dialogar com quem conecta com a nossa verdade. E se eu tiver essa postura e esse modelo mental, dificilmente eu vou conseguir apreciar e aprender com a diversidade que existe ao meu redor, né? Então ele traz muito essa provocação de você sempre se questionar, será mesmo? Será mesmo? E aí, quem é diverso, né? E aí, claro, que aqui a gente está falando por vezes de cultura, ou por vezes que tem uma história muito diferente, ou, enfim, né? Alguém que tem alguma diferença da gente, ele pode facilmente nos ajudar a ampliar o olhar e fazer escuta ou olhar para a mesma realidade numa perspectiva completamente diferente, que a gente jamais faria sozinho, né? Aí tem um viés, né, sobre isso, que é o viés de confirmação, né? Por exemplo, eu tenho uma ideia formada na minha cabeça e essa ideia é a minha verdade. E ao invés de eu ampliar o meu olhar e buscar se realmente isso é uma verdade universal ou existem várias verdades, não, eu vou buscar só as informações que confirmam. E aí, é claro, assim, a gente falou de viés num nível bem não tão profundo, né, Aline? Mas aí a gente pode falar de vários tipos de vieses, e esse viés de confirmação, assim, é um dos grandes fatores, por exemplo, de polarizações, né? Pode falar de qualquer tipo de polarização, mas
porque a gente vai buscar sempre Total. aquilo que confirma. Eu aquilo acho que uma quer, e não clássica polarização, né, já que a gente vê muito ainda nas organizações, é a questão dos silos organizacionais, né? Que nada mais é do que aquelas comunidades que se fecham na sua tal. verdade e aí não conseguem dialogar de perspectivas diferentes, né? A Aline colocou aqui para nós, né, o político, o advogado ou o pastor, né? Porque todos eles vêm numa postura de defender uma verdade. Na verdade, a verdade que eles estão defendendo é só uma perspectiva. Existem outras perspectivas a partir da qual a gente deveria olhar a mesma realidade. E aí eu lembro de um outro caso assim que eu tive na minha carreira que para mim foi muito emblemático e marcante, tá? E foi nessa caminhada assim de autoconhecimento e de trabalhar com a diversidade que eu me despertou isso assim. Eu tinha um outro colega e nós tínhamos muita dificuldade de interagir, muita. E toda vez que nós sentávamos para trocar alguma ideia ou fazer algo juntos, a sensação é que um estava falando de laranja e o outro de banana e que a gente não saía do lugar, era desgastante e frustrante. E depois que eu abri o olhar, né, a percepção assim para essa questão do diverso, assim, ó, é incrível o quanto que a nossa relação se transformou a ponto de essa pessoa hoje ser uma das primeiras, que quando eu preciso, tô pensando sobre alguma coisa que eu quero, né, ver se não tem alguma perspectiva que eu não tô olhando e seria importante, essa pessoa é a primeira que eu chamo para tomar um café. E a gente brinca hoje, né? Óbvio que teve um momento de discutir a relação e a gente entender por que era difícil e por que a gente não conseguia. E que, na verdade, era essa diversidade que a gente não sabia lidar com. Porque ela é difícil, ela é desafiadora e, de modo geral, as pessoas desistem, criam rótulos e passam a evitar. E, no nosso caso, a gente construiu essa ponte entendendo que eu tinha muito para agregar a ele e ele tinha muito para agregar a mim. Justamente por nós termos, assim, ó, modelos mentais completamente diferentes até hoje. Então, a gente passou a se escutar a partir da... Deixa eu ver o que ele está enxergando que eu não estou enxergando. Quando antes a gente ia para um diálogo na perspectiva da confirmação. E aí eu vou lá para confirmar e o cara vem e destrói a minha ideia. Eu saía derrotada. O que eu faço com isso? E hoje eu entendo que eu estou ampliando o olhar, que eu estou olhando outras perspectivas, eu estou avaliando melhor quais são os riscos daquilo que eu estou pensando e eu não estava vendo. Eu estou vendo outras coisas que poderiam ser exploradas e talvez dê ainda mais certo e eu não estava vendo. Então, assim, como muda o nosso olhar quando a gente... O nosso olhar, eu acho que, assim, de novo, assim, acho que o nosso crescimento e a nossa capacidade de gerar resultados, essa é a verdade, em tudo que a gente faz. Quando a gente desperta o olhar para essa temática, que, de novo, ela está em todos os contextos, ela está dentro da nossa família, ela está no nosso círculo de vizinhança, e não é por acaso, né? Que os condomínios aí da vida fora tem tantos desafios e as pessoas passam, de modo geral, é uma experiência ruim. Por quê? Porque as pessoas não sabem se escutar na sua diversidade. Elas buscam se aliar e aí forma os silos dentro do condomínio que no final do dia todos perdem, né? Porque vira uma luta e um cabo de guerra, né? É aquela velha história, assim, que quem estudou administração como eu, assim, a gente sempre escutou dentro da pessoa, o pessoal de vendas, o pessoal de marketing, o pessoal de desenvolvimento lá atrás. Então sempre um quer uma coisa, o outro quer outra, não sei o que, e você fecha entre eles. Se eles se juntassem, fizessem ali a sessão de criação junto, eles chegariam no resultado melhor. Mas eles ficam trabalhando. E a gente ouve aquela coisa, não, mas essas áreas classicamente são rivais. Será? Será? É desse jeito que eles vão ter um propósito único e chegar no melhor resultado? Mas graças a Deus, né, eu acho que a gente vê muitas organizações evoluindo e bastante. Claro que, né, a gente está no princípio dessa jornada. Tem muita coisa para fazer, mas aqui o nosso convite é para que todos passem aí a cada vez mais se prestar atenção e prestar atenção ao seu redor. Se a gente fizer só isso, a gente já estará fazendo muito, tá? No sentido de realmente poder crescer, aprender e construir um mundo melhor. Jean, eu acho que não quero... Vai lá. E eu também não quero entender muito. Né, aumentar muito aqui, mas perguntar, sabe? Perguntar, mas vir com a pergunta, não com o viés da confirmação junto, né? Não buscando a confirmação disso, mas vem com a pergunta esperando aprender alguma coisa.
né? Não buscar confirmação, assim, por que que a Perfeito. parede tem que ser Lembrar branca, que a perspectiva que você está vendo é só uma perspectiva de um prisma muito maior, né? Gia, eu não sei se você acompanhou aí, se tem alguma questão no chat que a gente acabou não cobrindo e que valeria a pena a gente dar uma olhada. cara. Não, eu vi só Eu vi um que o dia de Martin Grêmio, fez Jean, alguma uhul. pergunta ali que eu não peguei qual era. Ah, o Martin começou alguma coisa na percepção de vocês. Eu não sei se ele estava confirmando alguma coisa que a gente tinha falado naquele momento. Depois a Aline ainda colocou assim, que boa provocação. Honestamente, a gente falou Martin, assim, consegue trazer de novo aqui para mais como da nós? Copa. Não queria fechar, deixando aí nenhum ponto em aberto. Eu acho que não. Não sei se ele está por aí ainda. Não? Não Bom, Martin, sei se ele tá em. Bom, enfim, qualquer coisa, manda uma mensagem aí ótimo. pra gente, a gente vai Jean, conversando e tudo mensagem mais. final para a galera aí que está nos escutando ou vai nos assistir depois, né, sobre a nossa temática aqui. O que você diria? Eu diria que a gente tem que trabalhar cada vez mais o diálogo dentro das empresas, dentro das organizações e dentro dos nossos grupos de amigos, sociedade, enfim. Ter esses diálogos abertos e abertos no sentido de criar e no sentido de aprender sobre essas sobre toda essa arcabouço de diversidades que a gente tem e para que a gente consiga ter representatividade dentro das organizações e inclusive dentro dos nossos grupos de amigos, né? Vamos olhar os nossos, né? Quem são essas pessoas? São só pessoas parecidas comigo? São pessoas que têm, né, diversas características, enfim. Isso também vai nesse sentido. Isso nos ajuda a crescer como pessoas e nos ajuda a tomar decisões mais acertadas. Não vou dizer que sejam as mais corretas, porque a gente sempre vai errar e tá tudo bem, né? A terapia nos ensina isso, né, Aline? Mas enfim, eu acho que é isso. E fazendo isso dentro dessas organizações, seja nos nossos grupos de amigos e tudo mais, a gente vai conseguir ter melhores relações. E se for lá dentro da empresa, a gente vai ter um ambiente muito mais seguro e vai estar realizando coisas e atividades muito mais produtivas e trazendo muito mais inovação, inclusive para a sociedade e para os nossos clientes, porque a gente não pode esquecer, uma empresa ela não vende só para um tipo de pessoa, ela vende para várias pessoas. E essas várias pessoas não são iguais a mim. Excelente, Jean. Bom, da minha parte, acho que assim, olhando um pouco para minha história, assim, e para minha relação com esse tema, né, eu queria chamar a atenção, assim, para dois pontos, né? O primeiro é, se quem está nos escutando, assim, né, ainda está naquela fase de, não, mas esse tema não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha realidade, para tudo. Para tudo porque tem, né? Tem e você só não está percebendo o quanto tem. Então, esse é o meu primeiro ponto, assim, né? E o convite para que você comece a se auto-observar, né? E, como eu disse, assim, desenvolver a audição para essas questões, né? Busque ler, busque entender, né? Como a gente falou, a educação é importante. Quando a gente fala de diversidade, do que nós estamos falando? Cuida para não ficar preso, né, num entendimento mais clássico de estamos aqueles pilares clássicos de gênero, mulher, sexualidade. É muito mais do que isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma temática que fica o convite aí. E para aqueles que, como eu, né? Porque eu, no início dessa jornada, falava, que bobagem. Que isso, né? Dia da Mulher, para quê? Falar de as cotas, inclusive, para quê? Tá? E aí eu me incomodava um pouco quando eu ouvia, era quase que assim, quando as pessoas começavam a falar disso, eu viajava. Ou eu saía de perto, né? Eu não parava para escutar. E o ponto é, né? Na medida em que eu fui tocada por isso e comecei a mergulhar,
eu comecei a perceber que sim, né? Esse dia ainda tem uma razão de existir. É verdade que, por exemplo, todos os dias devem ser o Dia da Mulher, assim como dos homens, das crianças, né, de todo mundo. Mas quando a gente olha, né, os indicadores, a gente vai ver que a gente ainda tem uma questão estrutural no Brasil muito forte. Quando a gente pensa qual é o percentual de mulheres, por exemplo, né, hoje o maior índice de mulheres que se formam no Brasil, mais de 50% são mulheres, de profissionais que se formam. E quando a gente vai olhar, por exemplo, o percentual de mulheres em cargos de liderança, a gente tem menos do que 5%. Né? E assim vale para todos os outros grupos aí que ainda são minoritários. Então, o meu convite é para que quem ainda está cético ou achando que não é com ele, pare e dê uma... busque ler alguma coisa, busque acompanhar mais de perto a temática e se auto-observar, que eu tenho certeza que vocês vão descobrir uma jornada incrível e que, como eu falei no início, eu acho que, antes de mais nada, nos ajuda a crescer como pessoas. E a, de fato, sermos capazes de estabelecer uma conexão mais genuína e verdadeira com quem quer que esteja à nossa volta. Então é isso, Jean. Super obrigada por bater essa bola com a gente. Estamos aí para fazer desse mundo um mundo melhor, né, Jean? E quem quiser aí, enfim, continuar trocando com a gente, manda pra gente ali no Insta, tanto no perfil da Nilwil quanto no do Jean. Jean, passa aí o teu também pra galera interagir. Tá aí em cima, se olhar. Eu não sei se fica em cima ou se fica do lado, eu não sei. Pra mim tá aparecendo em cima. Tá, VR, é esse aí mesmo. Mas só um último ponto, assim, é parte também da diversidade e é parte de incluir as pessoas. A gente vive numa sociedade onde a gente tem muitas pessoas e elas podem estar muito próximas da gente, que elas não tiveram o privilégio de aprender a ler. Então, a gente... eu li vários livros, eu li vários artigos, eu não sei o que, eu tenho acesso a um telefone que tem YouTube e blá, 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 Instagram. Talvez essas pessoas não tenham esse acesso. E a pandemia fez com que essas pessoas se excluíssem cada vez mais, principalmente nas escolas, né? Então, né, todo mundo não tem acesso. Então, assim, até a pandemia ela acabou excluindo. O fato da mulher na pandemia também, eu acho que isso é um assunto para outra live também. Mas, enfim, o ponto é, sejam empáticos também com essas pessoas que não tiveram os mesmos privilégios que... talvez eu vou falar uma besteira aqui, mas, enfim, talvez 100% das pessoas que nos estão ouvindo agora, nos vendo, enfim, tem o privilégio de ver também, né, e ouvir, porque também isso, né, a gente tem algumas questões aí. Tenham uma empatia de ajudar essas pessoas também. Não só a empatia, mas também a paciência. Porque talvez a gente teve acesso a outras conversas, a outros ambientes, a gente talvez tenha viajado, a gente tenha conhecido pessoas de outros lugares que nos deram outra visão de mundo. Essas pessoas talvez não tenham isso. A gente tem que ter empatia e paciência e ir explicando e conversando, se não deu hoje, dá amanhã. E aquela mesma história, aquela velha história, assim, falar para os pais que é gay, né? Talvez vai ser o fim do mundo naquele momento. Com o tempo, as coisas vão acontecendo. É a mesma coisa que explicar para alguém da família que vem com piadinhas e coisas assim que não são aceitas e falar para ele, cara, não é assim. Então, esse é um primeiro passo. Se a gente começar a fazer esses primeiros passos, ajuda muito. E eu acho que esse é talvez, assim, se eu puder deixar uma mensagem final... Abrir a mente, isso, né, Jean? Eu acho que esse abrir a mente. Vai dando esses primeiros passinhos. Abrir a mente e acolher. Muito bom, Jean. Obrigada. Obrigada imensamente aí pelo teu tempo e principalmente pela troca de conhecimentos dessa longa jornada que você tem trilhado e tem, enfim, como eu já disse, ajudado sem dúvida nenhuma a construir um mundo melhor onde quer que tu estejas, né? Tá bem? Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui, estiveram com a gente. A gente volta aí em breve. Beijão. Um abraço.